Paz do Senhor para todos. Sem maiores delongas, vamos abrir a nossa Bíblia em Mateus capítulo 5. Hoje eu vou falar do versículo 1 ao versículo 48. Está comigo? Então, vamos embora, né? Semana passada, o pastor tratou conosco de uma parte de Isaías 6, porque nós estamos falando a respeito de um ano de mudanças profundas, não é isso? Nós já falamos a respeito da mudança na nossa forma de crer, e agora nós estamos lidando com a mudança na nossa forma de pensar. Então, semana passada, nós vimos quando eu fiquei inclusive um pouco surpresa, porque eu nunca tinha pensado a respeito do que ele trouxe. Para mim foi uma novidade. Quando Isaías fala que o Senhor pegou aquela brasa com uma tesoura e tocou nos lábios de Isaías, que eram lábios impuros. E o pastor nos trouxe o conhecimento de que a palavra usada no original para aquele texto, quando fala tocar, e eu pensava que era uma coisa bem delicada, suave, né? Que o Senhor tinha pegado aquela pecinha assim e fez assim, tss, tss, né? Só encostou assim levemente. Mas a gente aprendeu semana passada que a palavra que está no original não é apenas algo suave, um toque suave. A palavra que está ali quer dizer que a boca de Isaías, ela foi esmurrada. Foi um ato com força. Ele foi espancado ali. O termo usado é algo feito quase que próximo da violência. E eu confesso que aquilo assim me trouxe um certo choque. De pensar em Deus ferindo alguém com violência, para que essa pessoa pudesse ter a sua boca transformada, a sua mente transformada, o seu coração transformado, porque a boca só fala daquilo que está cheio, o coração. E Isaías só tinha lábios impuros, porque ele tinha um coração impuro, uma mente impura. E Deus não tem dificuldade nenhuma em nos ferir. Aliás, a palavra de Deus diz que Ele faz a ferida, mas Ele também cura a ferida. Não é isso? Muito bem. Então, minha pergunta para você é a seguinte: você está pronto para ser esmurrado por Deus hoje? Você está pronto para ser espancado por Deus hoje? Então vamos lá, Mateus capítulo 5, eu queria usar a NVT. É possível? Então vamos lá. Eu vou usar esse texto em partes com você, tá? Certo dia, quando Jesus viu que as multidões se ajuntavam, subiu à encosta do monte e ali sentou-se. Seus discípulos reuniram ao redor. Aliás, perdão, põe para mim na NVI. Desculpa. Ao ver as multidões, Jesus subiu o monte e sentou-se. Os seus discípulos aproximaram-se dele. E ele começou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça,
pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês, quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e mentindo disserem todo tipo de mal contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Vou deixar o sal para daqui a pouco. Esse texto nos mostra algo muito interessante. Nos mostra uma multidão, nos mostra os discípulos de Jesus e nos mostra como Jesus cuidou daquela multidão e cuidou dos seus discípulos. A Bíblia diz que Jesus estava ali pronto para esmurrar, para socar, para dilacerar ensinamentos errados e trazer cura para aqueles que ouvissem e acatassem os seus ensinamentos. Ele estava ali para, usando a palavra de Deus, substituir ensinamentos profanos, mundanos, diabólicos, malignos, pelo pensamento de Deus. Tem um momento que ele está numa conversa com Pedro, e ele diz para Pedro assim, Pedro, tentando convencê-lo a não ser morto, a não se oferecer como um sacrifício, dizendo para ele, nós não vamos permitir que as pessoas atentem contra a sua vida, te façam algum mal. E ele olha para Pedro, e ele fala para Pedro assim, Pedro, você está pensando como um homem pensa. Mas você precisa, Pedro, aprender a pensar como Deus pensa. E Jesus, olhando para aqueles discípulos ali, esse é o início do sermão que a gente conhece como Sermão do Monte. Jesus olha para toda aquela multidão e, como esse texto diz, ensinamento profundo normalmente não acontece no meio da multidão. A Bíblia diz que a multidão estando ali, Jesus deixa a multidão e sobe aquela não é uma montanha, é uma colina. Ele sobe aquela colina. Porque multidão não tem interesse em conhecer os ensinamentos de Jesus. Aquela multidão tinha outros objetivos ali. Mas havia ali, sim, um grupo que queria conhecer os ensinamentos de Jesus. Então, esse grupo era composto pelos discípulos. A gente vê que a multidão se manteve afastada. Os discípulos, quando viram Jesus se retirando, o que eles fizeram? Eles foram até Jesus. Eles se apartaram também, disseram, o Senhor precisa de um momento a sós? Então nós queremos estar a sós com o Senhor. Jesus se aparta porque ali no meio da multidão, o que comandava aquele grupo eram outros interesses. O que normalmente faz com que uma multidão siga Jesus, segundo as Escrituras? Busca por cura. As pessoas andavam atrás de Jesus procurando cura. Busca por alimento. As pessoas andavam atrás de Jesus buscando terem as suas necessidades satisfeitas. Busca por sinais, milagres, maravilhas. Sim, a multidão estava ali. Agora, um discípulo, ele pode presenciar tudo isso. Ele pode ver cura, ele pode presenciar milagres, ele pode ser suprido por Jesus, porque aqueles discípulos comeram do pão, não comeram que Jesus multiplicou? Comeram do peixe. Eles também utilizavam a provisão que vinha para Jesus, eles participavam de tudo aquilo. Mas tinha uma coisa que os diferenciava da multidão.
eram os ensinamentos que eles estavam dispostos a absorver. A multidão não está preocupada com aquilo que Jesus tem para ensinar. Ela só está preocupada em receber o que Jesus pode dar. Mas um discípulo não. Um discípulo, quando Jesus se retira, ele se retira também. Quando Jesus se assenta para ensinar, ele se assenta também. E quando Jesus começa a falar, ele para ouvir aquilo que Deus tem falado. Engraçado que às vezes, mesmo dentro da igreja, a gente ouve pessoas que dizem assim: eu nunca ouvi a voz de Deus. Eu não sei como Deus fala. Vocês falam que ouvem a voz de Deus, mas eu estou aqui tem 10 anos. Eu estou aqui tem 15 anos. Eu estou nessa igreja desde que essa igreja começou, que aliás tem 24, pastora Cristiana. Ano que vem nós vamos fazer uma grande festa de 25 anos da comunidade Águas Vivas. Só por isso que eu lembrei. Porque o pastor falou comigo que ano que vem tem festa de 25. E se tem festa de 25 ano que vem, esse ano é o 24º. Não é? Então, nem sei o que eu estava falando. Das pessoas que dizem que não sabem, que nunca ouviram uma voz de Deus. Não existe mistério para ouvir a voz de Deus. 2 coisas são necessárias se você quer aprender a ouvir Deus. A primeira, você precisa tirar um tempo para isso que está aqui. É impossível você discernir a voz de Deus se você não conhece as Escrituras. Inclusive, você precisa discernir se quem está falando com você é realmente o Espírito de Deus, porque o apóstolo Paulo adverte os Gálatas sobre espíritos de luz que aparecem para as pessoas, mas pregam um evangelho diferente desse que está aqui. Ele diz, mesmo que um espírito de luz apareça para você, como um anjo, como qualquer outra forma espiritual, mas te pregue um evangelho, ele não deve ser considerado. Então, se você quer aprender a ouvir a voz de Deus, você precisa conhecer as Escrituras. E a minha pergunta para você que diz que não consegue ouvir a voz de Deus: quanto tempo você tem dedicado no seu dia, na sua semana, ao longo da sua vida, para conhecer as Escrituras? E uma outra coisa que é tão importante quanto conhecer as Escrituras é a oração. Nós precisamos nos dedicar em oração. Sem oração a gente não consegue ouvir Deus. Então tem aqueles momentos na oração em que você fala. E tem aqueles momentos na oração em que você fica em silêncio. E aí é quando Deus começa a falar com você. Quando Deus começa a te dar os direcionamentos. Quando Deus começa a te dar os apontamentos. E a sua vida então começa a trilhar o caminho que Deus tem preparado para você e para mim. Certo? Muito bem. Então, Jesus separa esses discípulos porque Jesus percebe que há entre os discípulos ensinamentos que estão em caos. Situações que são caóticas. E toda situação caótica da nossa vida carece de ensinamento. Toda situação na nossa vida que está em crise carece de ensinamento. Deixa eu te fazer uma pergunta. Tem alguma área na sua vida que está em crise? Se tiver, eu quero te dar um conselho. Procure estudos bíblicos para que você possa se alimentar da palavra e os ensinamentos sobre aquela área que você está em crise nela possam ser alimentados pela palavra de Deus. Toda a área da nossa vida que entra em crise, ela certamente está carecendo de ouvir a palavra de Deus e de aplicar a palavra de Deus. Mas não é qualquer ensinamento. Por favor, tome muito cuidado, porque um evangelho contaminado é pior do que a falta de um evangelho. Cuidado a quem você tem dado seus ouvidos. Cuidado, inclusive, com aquilo que você tem falado com as pessoas.
Cuidado com a forma como você tem utilizado versículos bíblicos para você sustentar a sua forma de pensar. Porque muitas pessoas estão utilizando textos bíblicos fora do contexto para criar heresias e ensinamentos que vêm de demônios. Jesus fala com os fariseus assim: vocês estão atravessando distâncias longas e mares para fazer discípulos. E quando vocês fazem 2 vezes mais filhos do diabo, porque estavam utilizando as escrituras de maneira indevida e incorreta. Então, Jesus, ele chama aqueles discípulos porque essas áreas que ele percebia que estava caótica precisavam ser tratadas. E eu quero te falar uma coisa, eu como pessoa, eu como pastora, eu vi esse senhor aqui falando a respeito do Ministério dos Gideões, e eu acho esse ministério maravilhoso, e eu quero estimular você. Amanhã serão distribuídos 5.000 livretos daquele. Ele não falou o custo, mas amanhã, aqui em Caratinga, serão ofertados R$30.000 pelos Gideões para abençoar nossa cidade. Esses 5.000 livretos ficarão por R$30.000 para abençoar nossa cidade. Quem sabe você deseja ofertar, nem que seja um livretinho, R$6. Entra lá no site dos Gideões, faz sua oferta. Fala assim: eu vou ajudar essa semeadura. Isso se chama ministério de evangelização, para alcançar aqueles que estão fora das 4 paredes da igreja. Esse é um ministério lindo, maravilhoso, mas eu acredito que Deus deu a mim um outro ministério. Eu tenho sim a preocupação com aqueles que estão fora, e quero trabalhar com o ministério de evangelismo, mas tem uma coisa que é uma das coisas que mais faz arder o meu coração. Eu me preocupo com os perdidos lá de fora, mas eu me preocupo com os perdidos que estão dentro da igreja. De vez em quando, irmãos, eu preciso ir lá atrás por algum motivo. Uns 2 ou 3 domingos atrás, eu fui com meu netinho lá para o berçário. E de lá, eu ficava olhando a igreja. E eu via o pastor pregando uma mensagem poderosa, maravilhosa, e o Espírito Santo fazendo uma grande obra. E de repente eu olhava, um estava assim no celular. Rede social no momento da ministração da palavra. Outro pegava o celular e botava no ouvido. Áudio, conversas, Instagram, WhatsApp, no momento do culto. Pessoas conversando, rindo, no momento da palavra. Isso não é o pior. O pior é quando a gente recebe notícias de que membros da igreja, obreiros da igreja, estão envergonhando o nome de Cristo com o mau testemunho que eles dão, se comportando pior do que uma pessoa mundana, no casamento, no relacionamento com os filhos, nos negócios, no tratamento de situações difíceis que pode acontecer na vida de qualquer um, no uso do dinheiro, no namoro. Isso é uma coisa que me impacta muito. Quando Jesus fala a respeito daquele momento em que ele vai ter um encontro no dia do juízo com pessoas que vão dizer para ele assim: Senhor, mas em teu nome nós expulsamos demônios, nós curamos enfermos, em teu nome nós fizemos prodígios, sinais, milagres, maravilhas. E ele disser assim: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, porque eu não vos conheço. Essa é uma grande preocupação que eu tenho. Como eu gostaria que todos aqueles que fossem pastoreados por nós tivessem um encontro genuíno, verdadeiro,
de arrependimento, de crer no Evangelho, nas boas novas de salvação e confessasse Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador e Senhor da sua vida. E como eu gostaria que cada ovelha que Deus colocasse aos nossos cuidados tivesse um testemunho vivo e eficaz. Que você fosse sal da terra e luz do mundo. Que os lugares onde você chegasse, você pudesse trazer sabor. Você tivesse na sua família e as pessoas dissessem como é prazeroso cada vez que ele vem aqui. Como é bom cada vez que ela chega aqui em casa. Porque a luz do Senhor chega junto. Como é bom estar perto dessa pessoa. Por quê? Porque é como se a luz de Cristo chegasse junto com ela. Esse é o maior desejo do meu coração. E como eu me alegro quando eu ouço os testemunhos a respeito do que Deus tem feito na vida de tantos de vocês. Meu Deus, esse final de semana nós tivemos o seminário nível 2. É extasiante, não tem descrição. As coisas que Deus fez esse final de semana. As curas tão profundas, as libertações tão profundas. E é incrível como isso está alcançando as outras gerações. Pessoas testemunhando, o pastor Verano me deu um testemunho tão lindo durante a palavra dele. Ele contando que como ele foi liberto pelo Senhor no seminário Caminhos de Deus, e ele contando que ele foi até o pai, com quem durante tantos anos ele não teve um bom relacionamento. E ele foi até o pai para pedir perdão ao pai, e para dizer ao pai que perdoava-o também, por todas as ofensas e mágoas que tinham sido feitas. Meu Deus, isso é evangelho, isso é salvação. Quando Zaqueu desce daquela árvore e fala com Jesus assim, se eu prejudiquei alguém, eu vou restituir essas pessoas, eu não vou deixar ninguém no prejuízo. E Jesus olha e disse assim, hoje a salvação entrou nessa casa. Quando Jesus chama aqueles discípulos à parte, Jesus queria dar a eles um ensinamento correto, sabe por quê? Se você seguir a sequência do texto, você vai ver que Jesus começa a dizer o seguinte, eu vou tentar ser mais breve aqui, tá? A partir do verso 21, Jesus fala o seguinte, vocês têm ouvido o que foi dito. Com quem que ele estava falando? Ele não estava falando com a multidão. Ele estava falando com discípulos. Vocês ouviram o que foi dito. Aí ele começa. Vocês ouviram o que foi dito? Não matarás. Não é? Aqui alguém tem por prática. Aliás, se você tiver, já me avisa de uma vez, para eu ficar atento. Aqui tem algum pistoleiro? Matador de aluguel? Alguém que mata só por prazer, pela alegria de ver cair o outro sujeito? Não. Jesus falou o seguinte, vocês têm ouvido o que foi dito. Não matarás. Gente, é para não matar? Esse é o ensinamento correto, não é? Só que Jesus diz o seguinte, ele é insuficiente, sabe por quê? Falando com os discípulos, vocês não estão matando as pessoas fisicamente, mas vocês estão matando elas aqui dentro, ó. Não é suficiente apenas não matar fisicamente. Jesus fala assim, se você toma conhecimento de que o seu irmão tem alguma coisa contra você, e você está indo depositar a sua oferta no altar,
Ele diz assim: deixa a oferta. Olha a urgência. Olha a seriedade disso. Ele diz: deixa a oferta. Vai primeiro reconciliar com seu irmão. Agora, a minha pergunta para você, que se diz um membro dessa igreja, um discípulo de Jesus Cristo. Você está aplicando isso na sua vida? Ou isso tem só sido um ensinamento que você tem ouvido? Alguns estão passando pelo seminário Caminhos de Deus, porque o pastor faz pressão mesmo. Mas tem pessoas que entram e saem daquele seminário da mesma forma. Aliás, perdão, não saem da mesma forma. Saem piores. E eu vou te dizer por quê. Porque todas as vezes que nós somos confrontados pela palavra de Deus, e no nosso íntimo, nós tomamos a decisão de não obedecer, a casta de demônios que vai se juntando na nossa vida se torna cada vez mais forte. Tanto que Jesus fala com os seus discípulos: existem certas castas que só saem com jejum e oração. Ele falou: isso não é brincadeira. Existem aquelas pessoas que são altamente resistentes à palavra de Deus. E o ensinamento a respeito de relacionamento não é uma brincadeira. E sabe por que ela não é uma brincadeira? Porque Jesus diz o seguinte, apóstolo Paulo escrevendo aos Efésios no capítulo 4, ele vai falar que quando nós guardamos mágoa, ressentimentos dentro de nós, quando nós alimentamos separação dentro de nós, ele diz assim: vocês entristecem o Espírito Santo. Procura lá. Lê lá em Efésios capítulo 4. Se você quer saber de algo que entristece o Espírito Santo. Eu acho que eu estou assim, muito impactada com uma coisa que aconteceu essa semana. Eu tive uma conversa com um obreiro de uma outra igreja. Um homem a quem eu respeitei durante muitos anos. E a quem eu tinha por um homem cristão. Mas essa semana, eu confesso que eu não tenho mais essa certeza. No meio de um envolvimento de uma situação, esse homem foi usado por Satanás. E a sua boca foi usada para proferir as maiores infâmias, espraguejamentos, xingamentos, porque alguém tocou na identidade dele. Eu não estou dizendo que a pessoa que estava do outro lado da situação estava correta, longe disso. Mas eu falei com esse querido irmão, eu falei: olha, meu irmão, que essa pessoa tenha esse comportamento, eu posso até entender. Porque essa pessoa não proclama Jesus como Salvador e Senhor da vida dela. Eu falei: mas você não. Você é um presbítero. Agora, o pior de tudo, irmãos, não foi isso. O pior de tudo foi ele resistir ao que eu estava falando com ele. E ele disse assim: tudo na vida tem um limite. E essa pessoa ultrapassou esse limite. Eu falei: pois bem, me mostre o limite dentro da palavra que você professa ser a palavra que norteia a sua vida. Onde nas Escrituras você vai encontrar o limite para o perdão? Onde nas Escrituras você vai encontrar um limite que te dê a liberdade para falar de tudo aquilo que não deveria estar na sua boca e entristecer o Espírito Santo? Ele disse assim: essa pessoa não ofendeu somente a mim, ela ofendeu a minha esposa e ofendeu as minhas filhas. Isso é imperdoável. Eu falei: muito bem, credor incompassivo. Exatamente. Quando ofende você não tem problema.
Mas se ofender os seus filhos e se ofender a sua esposa, então pronto. Esse pecado é maior do que o sacrifício que foi feito na cruz. É isso que você está me dizendo? Irmãos, eu estou estarrecida. Estarrecida com esse comportamento. Eu estou chocada com esse comportamento. Uma pessoa que está na igreja quase que desde que nasceu. Não, ele nasceu, na verdade, com uma conduta como essa. O apóstolo Paulo tem um momento em que ele fala com uma igreja, numa das cartas que ele escreve, eu até queria ter anotado aqui, me esqueci. Onde ele diz assim: o mau testemunho de vocês está impedindo o crescimento do evangelho. Sabe por quê, irmãos? Porque nós não temos pensado como Deus pensa. A nossa mente está tão ocupada por aquilo que as pessoas estão falando no YouTube, no Instagram. Tem uma coisa que está acontecendo no Instagram. Homens e mulheres denominados homens de Deus e mulheres de Deus. Inclusive, alguns são os irmãos aqui que mandam para a gente. E eu fico pensando, como é que essa pessoa colocou isso aqui nesse grupo? Como é que essa pessoa não passou isso aqui pelo filtro da palavra de Deus? E ela não só coloca no grupo, como ela coloca lá no perfil dela, como ela coloca no Reels dela, como ela coloca no Story dela, como ela coloca, não sei lá como é que chama aqueles negócios, e põe aquilo tudo lá, e põe aquilo como se fosse uma mensagem de Deus. Pessoas que pegam textos isolados para dizer que você precisa se afastar de pessoas tóxicas. Quem são as pessoas tóxicas? Aquelas pessoas que te causam aborrecimento. Quem aqui não tem uma pessoa tóxica na vida? Vamos falar a verdade? Você não é tóxico na vida de ninguém. Todo mundo te ama de paixão. Todo mundo concorda com o que você pensa. Todo mundo gosta das suas opiniões. Todos nós somos tóxicos na vida de alguém. E todos nós temos pessoas tóxicas na nossa vida. Agora me diz uma coisa, me traz um fundamento na palavra que me diga que eu tenho o direito de matar alguém de dentro de mim e do meu relacionamento, porque eu considero essa pessoa como tóxica. Não basta não matar. Jesus falou, se você tem um problema, vai até a pessoa para resolver o problema. Agora, a gente observa uma coisa. Todo mundo sabe do problema. O grupo do louvor sabe do problema. O grupo da intercessão sabe do problema. O grupo dos pastores sabe do problema. O grupo dos presbíteros sabe do problema. Mas e a pessoa com quem se tem o problema? O ofendido fala da ofensa com todo mundo. Mas quando é que você vê as pessoas chegarem para você para testemunhar o seguinte: fiquei sabendo que fulano tinha algo contra mim. Eu parei tudo que eu estava fazendo e eu falei, enquanto eu não for até essa pessoa e conversar com ela a respeito desse assunto, eu não vou sossegar. Eu também não vou falar disso com ninguém. Porque a Bíblia diz que a primeira instância é eu com a pessoa. Não é eu com o pastor. Quantidade de gente que vem querendo que eu intervenha, que eu resolva. Ah, pastora, aconteceu uma situação assim, assim, assim. Se você for no pastor, é pior ainda. Eu ainda te escuto. Ele, no meio da sua primeira frase, ele já vai te perguntar, você já foi ter com ela? Na primeira, antes de você completar a frase, ele já vai te perguntar.
Se for pastora cristiana, ela vai te ouvir pelo menos 30 minutos. Ela é mais doce. Se for a Cida, vai te ouvir 1h30. Cada um, Deus deu uma medida. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Não basta não matar fisicamente. Aqui dentro, não pode matar. Tem que resolver. Conversa amistosa, boa, saudável, vai resolver o problema? Nem sempre. O apóstolo Paulo fala dos irreconciliáveis, aquela pessoa que não quer papo. Mas ele também fala assim, naquilo que depender de você, tenha paz com todas as pessoas. Por que não está em paz essa situação? Porque o fulano não quis. Mas eu já fui ter com ele, eu já me arrependi, eu já pedi perdão naquilo que ele se sentiu ofendido. Eu pedi a ele que me perdoasse. Dentro do meu coração, eu não quero guardar nenhuma mágoa, nenhum ressentimento, já perdoei. Mas a pessoa pode dizer que não quer se relacionar com você? Sim. Aí é ela com Deus. E aí o dia que ela chegar para o Senhor e falar com o Senhor assim, Senhor, perdoa os meus pecados. O Senhor vai falar com ela assim, vamos fazer a oração do Pai Nosso? Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Repete. Venha a nós o teu reino. Perdoa as nossas ofensas, assim. Querido, infelizmente, você impediu que eu perdoasse os seus pecados. Seus pecados estão todos aqui, um por um. Sem derramamento de sangue e sem remissão de pecados. Porque Deus não quis? Porque a obra de Jesus não foi suficiente? Não, porque eu mesma impedi. Porque Deus perdoa os meus pecados, assim como eu perdoo os pecados de outra pessoa. Isso quer dizer que o obreiro daquela igreja com quem eu conversei semana passada, se ele fizer algo com alguém que a pessoa que se sentir prejudicada considerar que o ato que ele fez foi um ato muito grave, o pecado dele não tem perdão. Porque ele estabeleceu um limite, ele disse assim, pecados só são perdoáveis até esse limite. Se ofendeu minha esposa e ofendeu minhas filhas, esse é o limite para perdão. E o Senhor vai dizer, é? Muito bem, então deixa eu anotar aqui como é que os seus pecados serão examinados. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Jesus fala sobre vários assuntos com os discípulos. Sabe o que ele fala também? Tendes ouvido o que foi dito. Ame os seus amigos e odeie os seus inimigos. Gente, não é isso que a gente ouve todos os dias? Não é isso que você vê todos os dias, inclusive na internet? Não é isso que nós temos visto, inclusive pastores espraguejando contra pessoas de quem eles não gostam, com quem eles não concordam, com quem eles não têm afinidade, seja ministerial, seja emocional, seja política, seja de que natureza for. Se eu não concordo com aquilo, eu posso vomitar ali em cima daquele relacionamento toda sorte de impureza. Jesus fala com os discípulos assim, eu, porém, vos digo, ame os seus inimigos e ore por aqueles que perseguem vocês. Essa semana eu tive uma experiência, mas eu levei um murro. Eu levei um murro que eu quase fui nocauteada. Quase que eu caí lá da pia, lá de casa, que eu já falei, quem estava no seminário nível 2 vai lembrar do que eu falei. Gente, se tem um lugar que Deus gosta de falar comigo, é na pia lá de casa. Eu não sei se é porque tem muita vasilha para lavar. Então, eu gasto muito tempo ali. E eu estava lá, botei uma pregação, estava ouvindo uma pregação. E eu me lembrei
que há uns dias atrás, um irmão pediu oração por uma outra pessoa, por um outro irmão, que congregou aqui no nosso meio por um tempo. E esse irmão saiu aqui da igreja. E algum tempo depois que ele saiu, nós tomamos conhecimento de que ele tinha sido muito indelicado com a igreja, com o pastor, com todos nós. Ele falou e fez coisas assim muito impróprias. E quando eu recebi aquele pedido de oração, eu só passei por ele. E pensei, vou orar nada. Vou orar não. Tem muitas ovelhas do nosso rebanho para a gente orar. Vou gastar tempo com as minhas ovelhas, não vou perder tempo com isso aqui não. E confesso, passei, direto. Estou eu lá na pia. E de repente o Espírito Santo fala comigo assim, você orou pelo fulano? Eu falei, não. E ele diz, não vai orar? Eu falei, não. Aí começa a justificativa, né? A forma como ele saiu, Senhor. As coisas que ele falou em relação ao meu marido. Eu acho que eu estava pensando naquele irmão até então, gente. Eu estava pensando que só ele que era pecador, o que era presbítero da outra igreja, que eu estou contando o caso dele aqui. Acho que era isso, eu estava influenciado pensando, ô pecador miserável. Aí o Espírito Santo falou comigo assim, mesmo que ele tenha agido como um inimigo, qual é o mandamento a respeito desse assunto? Oh, irmãos, mas ali na pia, eu fui tomada de um quebrantamento, de um arrependimento. Eu falei, a palavra do Senhor diz para eu amá-lo e para eu orar por ele. E eu falei, Senhor, eu me arrependo aqui agora e confesso ao Senhor o meu pecado. Eu falei, deixa eu aproveitar e clamar ao Senhor por essa situação que ele está vivendo. Apresentá-la diante do Senhor. E agora, todos os dias, eu tenho lembrado dessa pessoa e clamado a Deus por ela. Irmãos, nós precisamos ter um coração quebrantado. Quando Jesus começa a conversar com os discípulos, ele confronta uma coisa que é muito grande dentro de cada um de nós, que é o orgulho. Todas as vezes que você ouvir um ensinamento para te proteger, para proteger o seu orgulho, para impedir que você seja ferido, esse ensinamento é demoníaco. Ele é diabólico, não importa de quem ele venha. Não importa a origem da qual ele venha. Sabe por quê? O centro do Evangelho sempre foi e sempre será Cristo. Se você precisar ser ferido por amor a Cristo, entregue-se para ser ferido. Se você precisar ser exposto por amor a Cristo, entregue-se para ser exposto. E eu vou além. Se alguém que você ama, se a sua esposa, se o seu esposo, se um filho seu precisar ser ferido por amor a Cristo, não faça uma defesa dele que exponha o nome de Cristo à vergonha. O seu filho não é mais importante que Cristo. O seu cônjuge não é mais importante que Cristo. A sua reputação não é mais importante que Cristo. E todas as vezes que Cristo se posicionou de forma firme contra alguém, ele estava em defesa do reino de Deus e não dele mesmo. Ele falou com Pedro assim, Pedro, guarda essa espada. Você acabou de cortar a orelha de um rapaz e eu tive que botar a orelha no lugar. Primeira cirurgia plástica que a gente vê na Bíblia. E deve ter ficado bem feita.
Ele fala, guarda essa espada, Pedro, porque se eu quisesse, eu rogaria ao Pai. Pedro ia encher de anjo aqui de uma maneira que não ia sobrar uma arma, um soldado, nem um estilingue não ia sobrar. Nem uma pedra, Pedro, ia sobrar. Ele falou, Pedro, mas eu não estou aqui para me defender. Ao contrário, a minha vida, Pedro, vai ser entregue. A causa que eu estou defendendo é da palavra de Deus. É das boas novas do reino dos céus. É o reino dos céus. Se você tiver que entregar a sua reputação por amor a Cristo, entregue a sua reputação. Porque isso é o que importa. E nós estamos vivendo um tempo de uma pregação, de um evangelho, onde nós nos tornamos o centro. Onde nós somos as pessoas importantes. Você tem poder, você é bom, você é isso, você é aquilo. Sabe aquelas palavras assim, de autoajuda, de aquele tempo todo. E outra coisa, estamos vendo cristãos que se você não ficar ali o tempo todo afirmando ele, dizendo, ai queridinho, amada, oh bendito do meu pai, oh filhinho, oh varão valoroso e tal. Meu Deus, a pessoa se ressente. Cheia de bico, está igual o Benício. O Benício, a mãe dele não pode falar com ele assim, Benício. Se ela falar Benício, ele já faz assim. E a quantidade de bico que a gente tem que conviver com eles. Ô gente, vai na palavra, olha a forma como as igrejas foram exortadas. Olha a forma como homens e mulheres foram exortados por Deus. Você é um discípulo ou você é multidão? Você está aqui, você está disposto a deixar Deus esmurrar a sua mente. Você está disposto a deixar Deus esmurrar o seu coração. Você está disposto a deixar Deus esmurrar os ensinamentos que têm sido dados a você? Quem é que Jesus dizia assim, tendes ouvido o que foi dito? Tendes ouvido de quem? Onde é que nós recebemos os ensinamentos que fazem parte hoje da nossa cultura? Você recebeu de casa? Não foi? Primeiro lugar de ensinamento que a gente tem é o ambiente familiar, não é? Então, toma cuidado com o que você recebe como herança familiar, inclusive aquilo que você está transmitindo para as gerações seguintes, tá? Cuidado com o que você está transmitindo para os seus filhos, para os seus netos. Veja se os ensinamentos que você está dando são as palavras de Jesus, eu porém vos digo. Ou se você está ensinando, tendes ouvido o que foi dito. Outro ambiente que a gente recebe ensinamento social, não é? Que o mundo está ensinando. O que a mídia está ensinando. O que a escola está ensinando. O que a televisão está ensinando. O que o noticiário está ensinando. Jesus disse assim, vocês vão ouvir tudo isso. Não tem problema ouvir. Ele disse assim, eu porém vos digo. E um outro lugar que eu quero destacar, o ambiente religioso. Sabia que os maiores confrontos que Jesus teve foi exatamente com os religiosos? Ensinamentos pela metade, ensinamentos parciais, pegam a letra da lei, sem o cuidado do contexto, sem o cuidado do uso daquele texto ali, iluminado pela ação do Espírito Santo, aquela palavra fria e morta que entra muitas vezes muito mais para matar do que para curar. No ambiente religioso, nós também podemos receber palavras e ensinamentos que podem nos condenar eternamente. E eu quero encerrar esse momento aqui, dizendo para você uma coisa
muito importante. Jesus, ele fala assim, quando ele fala sobre nós sermos o sal da terra, e nós sermos a luz do mundo, ele fala assim, olha, ninguém acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto. Pelo contrário, ela é colocada no lugar próprio para que ilumine todos que estão na casa. Você foi colocado para iluminar esse mundo. Você foi colocado para salgar esse mundo. Você está salgando o ambiente, seu ambiente empresarial. Você está salgando seu ambiente, Elias? No meio dessa crise que as autoescolas estão passando, você está sendo luz do mundo ali. Você está sendo sal da terra. Paulinho, lá nas suas entregas, nas coisas que... Paulinho é multifunção. Nem sei o que eu falaria com o Paulinho, onde é que o Paulinho está andando. Mas em cima daquela motoca que você anda nela. Onde você passa, filho? Você está iluminando esse mundo. Você está sendo sal. Davidson, as pessoas com quem você vive, sua família, seus filhos estão olhando para você e estão dizendo assim, meu pai é um exemplo de um homem de Deus para mim. As palavras que saem da boca do meu pai, elas são bênção para a minha vida. Eu posso deitar, eu posso dormir descansado. Principalmente seu filho que está chegando na pré-adolescência. Outro dia eu estava na porta e ele passou por mim. E eu olhei e falei, meu Deus, eu estou ficando velha. Aquele menino já grandinho, educado, gentil, passou lá, me cumprimentou, mas ele está um rapazinho. Davidson, como ele precisa que você seja um referencial para a vida dele. Irmãos, como nós precisamos ser a luz do mundo, mas Jesus diz o mais, ele fala assim, assim também a luz de vocês deve brilhar. Olha por quê. Para que os outros vejam as coisas boas que vocês fazem. E fala mais, e louvem o Pai de vocês que está nos céus. Oh, irmãos, eu quero ser uma pessoa que glorifica o nome do Senhor. Eu quero, nos meus relacionamentos, eu tenho procurado, em quase tudo que eu tenho feito, eu tenho me esforçado nesse sentido. E quando o Espírito Santo me mostra algo que eu estou fazendo de errado, eu tenho procurado me arrepender. Eu tenho procurado confessar os meus pecados. Quando meu marido chegou lá em casa, eu não confessei somente para Deus, porque eu já aprendi que o Senhor me perdoa e me purifica do pecado. Mas a vergonha precisa ser exposta com a minha confissão para outra pessoa. E a primeira pessoa que chegou lá em casa foi ele. Eu falei, Elan, eu preciso te confessar um pensamento horrível que norteou a minha mente essa semana. Enquanto eu estava preparando essa mensagem, eu falei, pois eu vou compartilhar com a minha igreja também, para que você saiba que não é só a sua mente que passa essas coisas. Não é só com você que acontecem coisas difíceis. Quem sabe essa semana, inclusive, saiu da sua boca palavras que não deveriam ter saído. Quem sabe essa semana você teve sentimentos, teve desejos, teve pensamentos e teve atitudes que não são próprias de uma pessoa que professa uma fé em Cristo. Mas deixa eu te falar uma coisa, a questão não é nós sermos perfeitos. A questão é o seguinte, quando os seus pensamentos e as suas atitudes são confrontadas, qual é a atitude que você tem? É uma atitude de quebrantamento? É uma atitude de arrependimento, é uma atitude de confissão, e é uma atitude de restauração, como Zaqueu falou, Senhor, se eu prejudiquei alguém, eu vou restituir. Senhor, se eu ofendi alguém, eu vou procurar para pedir perdão. Senhor, se eu guardei mágoa contra alguém, eu vou procurar e vou dizer, eu libero o meu coração em relação a essa situação. Você não tem mais pendência nenhuma comigo, mesmo que você nunca reconheça e nem nunca se arrependa do que fez comigo. O que nós vamos fazer essa noite com essa palavra? Tem uma música? Tem alguém aí que pode tocar?
Então eu vou cantar sem ter quem toca. Tem uma música que fala assim: renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe assim, ó. Põe em mim teu coração. Quer tirar outro tom? Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Vamos ficar de pé? Vamos lá, meu filho, dá uma força aí. Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Cante para o Senhor. Não é para mim, não é uma música do culto. Cante ao Espírito Santo. Se eu te ofendi, se eu te entristeci, põe em mim teu coração. Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Quero te convidar a erguer as suas mãos. A palavra diz, Senhor, que o Senhor conhece as suas ovelhas. E as suas ovelhas também conhecem a sua voz. Elas conhecem a voz do seu pastor. As suas ovelhas, nessa noite, saberão que o Senhor está falando com ela. Vocês têm ouvido o que foi dito, mas eu, porém, vos digo: Senhor, dá aos teus filhos, aos teus servos, aqueles que proclamaram um dia o Senhor como Salvador e como Senhor de suas vidas, o cuidado para que a sua alma não se perca, Pai, para que as vozes desse mundo não nos sufoquem e não nos levem, Senhor, a pecar contra Ti, a entristecer o Espírito Santo e a Ele se retirar de nós, como um dia Ele se retirou de Sansão. Senhor, a Tua palavra diz que Sansão sequer percebeu que o seu espírito havia se retirado dele. Senhor, não deixe que as vidas se percam aqui dentro. Não deixe que as pessoas estejam distraídas aqui dentro, Senhor. Que as mentes estejam embotadas.
Senhor, espanca-nos, fere-nos, o que for preciso, para que o nosso coração seja quebrantado, para que a nossa luz não se apague, para que a nossa vida não perca o sabor, ó Deus, e para que nós possamos iluminar a vida de outras pessoas, levando a palavra de salvação, sendo luz do mundo, sendo sal da terra, Pai. Que os nossos pensamentos sejam os pensamentos do Senhor, que a nossa mente seja a mente de Cristo, e que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre nós a luz do seu rosto e tenha misericórdia de nós, que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe.